As sementes crioulas vêm sendo muito utilizadas atualmente. Você já parou para pensar o que elas significam para a agricultura? Você sabe qual a importância das sementes crioulas? Por denominação, as sementes crioulas são desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas. Elas, passadas de geração em geração, são preservadas nos muitos bancos de sementes que existem no Brasil. O banco de sementes serve para garantia para os produtores rurais, pois, se uma colheita for prejudicada, os agricultores podem contar com as sementes estocadas para recuperar a produção. As sementes crioulas são heranças deixadas pelos nossos ancestrais. Elas possuem em si uma grande riqueza natural das nossas terras, e é por isso que devem ser preservadas e disseminadas. No nosso cenário atual, a agricultura familiar possui um fundamental papel na produção dessas sementes. Para você entender melhor sobre esse assunto que é tão extenso, separamos algumas perguntas que serão respondidas por especialistas. Oi, meu nome é Andresa Schmidt, sou bióloga especialista em educação ambiental. Qual a ligação entre as sementes crioulas e a agricultura familiar? As sementes crioulas são sementes que vêm ao longo de muitas gerações sendo cultivadas, então elas são parte da agricultura familiar, né? Então elas vêm de geração em geração sendo passadas, são como se fossem assim uma tradição. Então semente crioula e agricultura familiar, elas uma não existe sem a outra. Como as sementes crioulas começaram a ser produzidas? Na verdade, as sementes crioulas, elas vêm, não tem como a gente saber quando elas começaram a ser produzidas, e sim, a partir do momento em que o ser humano começa a descobrir a agricultura, ele já estava trabalhando com sementes crioulas, né? Então, as espécies que foram sendo cultivadas ao longo dos anos, né, elas vêm assim de centenas de anos, né? Então, não tem um tempo, uma data de início de cultivo, mas sim a partir de quando o ser humano descobriu a agricultura. Onde podemos obtê-las? Assim, os estabelecimentos mais voltados para a parte de consumo sustentável, de orgânicos. Então, a gente geralmente consegue encontrar em feirinhas de colonos, né, dos municípios, em feiras de orgânicos, e em algumas lojas que trabalhem só com esse público, né? Com o público que tem esse conhecimento do que é semente crioula. Elas não têm grande quantidade disponível, né? Então é mais difícil tu conseguir, mas vai direto nas feirinhas com os colonos que tu consegue, de repente, encontrar algum lugar que venda. Qual a diferença entre sementes transgênicas e crioulas? As sementes transgênicas, elas são sementes modificadas geneticamente, manipuladas em laboratório, em que a gente não tem um resultado de pesquisa correto no efeito colateral que ela possa gerar no organismo humano, né? Então, ou animal em geral, né? Porque as cobaias geralmente são mamíferos, né? Ratos, alguns animais que tem um metabolismo parecido com o humano. Então, os transgênicos, eles são as sementes transgênicas, elas são geneticamente modificadas, então elas não são naturais. E as sementes crioulas, sim, as sementes crioulas surgiram espontaneamente, são naturais, vêm de um desenvolvimento, de um melhoramento genético pela seleção natural, né? A natureza atua na semente crioula, enquanto a semente transgênica, ela é o oposto, é o ser humano que manipulou aquele gene para transformar aquele organismo num organismo mais resistente. E as sementes crioulas, se elas são mais resistentes agora, é porque elas evoluíram naturalmente, pelo processo de seleção natural e não pelo... Então, uma corrente completamente diferente da outra. As sementes crioulas, elas vêm trabalhando a biodiversidade, a conservação dos ecossistemas naturais, né? Elas são locais, elas são nativas. E as sementes transgênicas são outra vertente completamente agressiva, digamos, em relação ao que vem a semente crioula naquela linha natural e
e tranquila, digamos assim, do valor, do cuidado com a natureza e com o respeito à biodiversidade. Qual é a relação da agroecologia com as sementes crioulas? As sementes crioulas são sementes mantidas por agricultores da terra, da natureza, que geração após geração mantém estas sementes naturais, promovendo então um plantio 100% natural e não um plantio com sementes modificadas que, por produzirem enzimas e proteínas diferentes, poderão alterar o ecossistema dentro das relações alimentares entre os seres vivos e na sequência desta relação, pois uma nova proteína desconhecida ao organismo pode fazer com que ele reaja de forma negativa. E os pequenos agricultores, os assentamentos, os quilombolas, eles fazem uso e mantêm estas sementes crioulas, fazendo então um plantio 100% natural, que vai ao encontro do ecossistema natural, não provocando nenhum impacto negativo de plantio e de sequência dentro das relações alimentares, dentro de uma proposta de equilíbrio. As sementes crioulas, elas são produzidas e adaptadas por produtores familiares. De acordo com NIAD, elas são passadas de geração em geração e armazenadas em diferentes bancos de sementes por todo o Brasil. A prática de cultivar sementes crioulas, ou seja, sementes primitivas, que sofrem cruzamento seletivo por decorrência da natureza, é milenar e garantiu a produção de alimento por muitos anos.